Primeiro domingo da Quaresma, nós já iniciamos com a reflexão que a igreja nos propõe, de retomar a nossa caminhada espiritual a partir de um vocábulo tão comum para nós, que é o vocábulo da tentação. Eu queria propor para vocês 3 reflexões deste texto. Primeiro, retomando uma moldura literária. Eu sempre falo da moldura literária porque ela é muito importante para a gente entender a nossa liturgia. E a moldura literária é aquela ideia que aparece no início e depois no final da liturgia. Qual que é a moldura literária que nos ajuda hoje a fazer a nossa reflexão? É justamente a figura do tentador, que aparece lá no demônio, na serpente, no capítulo dedicado hoje à narrativa do pecado original em Gênesis. E depois este mesmo tentador aparece ousadamente no Evangelho, colocando a tentação para Cristo. Então essa é seria a primeira grande reflexão que nós gostaríamos de fazer. Primeira de todas, a partir disso, seria fazer a pergunta sobre se nós somos capazes de identificar as tentações ou as serpentes na nossa vida. Eu iria mais profundo. Se você, por acaso, não é a serpente da sua casa, do seu trabalho e da sua igreja, porque a gente tem uma mania de apontar o dedo para os outros e falar que o pecado, a tentação e a serpente é o outro, mas este fermento da maldade, nós vamos rezar daqui a pouquinho a liturgia eucarística, e na liturgia eucarística hoje vai falar do fermento da maldade, que é uma metáfora para falar da serpente, Então essa semente da maldade às vezes está lá no nosso coração, A gente olha muito para a figura da serpente lá no Gênesis, mas se Adão e Eva não tivessem uma inclinação, não é isso? Para ouvir essa serpente, o pecado não teria acontecido, Então, mais do que ficar procurando as serpentes por aí, veja se você mesmo não é a grande cobra venenosa que fica por aí destilando o seu veneno, E encontrando culpados ou procurando a quem culpar. A primeira reflexão é essa. Por isso que a Quaresma, ela mexe muito com a gente. Porque às vezes a gente vem com uma ideia e o texto nos coloca assim, dá um tapão na cara, Imagina, ao invés de procurar a serpente fora, pode procurar dentro. Vocês andam serpenteando por aí, por onde, Então é uma reflexão que incomoda a gente, mas extremamente importante. No segundo momento dessa reflexão, é retomar a ideia do pecado original, que muita gente, de forma equivocada, de forma muito especial, a cultura popular, colou o pecado original como se ele fosse um pecado sexual. Não tem nada a ver. O pecado original não tem nada a ver com o pecado sexual. O pecado original é um pecado que tem a ver com a quebra da relação entre eu e Deus a partir de uma coisa chamada obediência. Para trocar em miúdos, o pecado original ele é simplesmente uma escolha que o homem faz por escutar a serpente e não Deus. Não é isso? Deus fala, não coma, a serpente vira, se eu fosse você, comeria dessa fruta porque você vai ser igual a Deus. Então, o pecado original, ele está conectado a duas coisas. Está conectado à híbris grega. O que é a híbris grega? É a arrogância primordial do homem que quer ser Deus. Todos os mitos originários falam de um homem que quer ser Deus, na Bíblia também. Então o pecado original está conectado à arrogância do homem que quer ser Deus e à escolha que você faz por escutar outra pessoa ou outra coisa que não seja a voz de Deus. Por isso que o centro do pecado original é a desobediência, A gente pegar a raiz da palavra obediência, do obealdire, que é o colocar-se em escuta ou em posição de escuta. A desobediência é aquele que ignora. A desobediência é aquela postura que ignora totalmente o que o outro diz. E aí nós poderíamos, encerrando a nossa homilia, perguntando a quem vocês escutam. Nós continuamos fomentando o pecado original porque nós ainda continuamos preferindo escutar a voz da serpente ou das serpentes e não a voz de Deus. Então, a quem vocês escutam? E hoje aí eu dizia na missa de manhã que esse drama do jardim lá do Éden, de um Deus criador que nos faz a sua imagem e semelhança, que cuida do homem e que depois sofre pela sua desobediência, é o drama da humanidade, Sem querer puxar a orelha ou criar briga com os nossos adolescentes que estão aqui, tem vários deles que eu conheço e tenho um carinho muito grande,
Mas qual que é o drama da família? Depois que o garoto passa dos 11 anos, dos 10 anos, tem uns que com 5 já começa, né? O drama da família é que eles escutam a todos, menos aos pais, ou não é assim? É só uma réplica de Adão e Eva, né? Ou seja, escutam a todos. Só voltam a escutar os pais, se os pais derem sorte, depois dos 27 anos. Mas como agora tem um pessoal que chegou aos 70 e ainda não saiu da adolescência, pode ser que não consegue, que a coisa prolongue. Mas isso é o drama. Ou seja, eu escuto a todas as pessoas, aos coleguinhas do futebol, da natação, a namoradinha que eu arrumei. Escuto todo mundo, menos os pais. Este é o drama, né, do pecado original, que eu acho muito interessante. E por isso a gente vai fomentando em nós essa cultura da desobediência, essa cultura da híbris, da arrogância. Quem trabalha aqui comigo, né, tá comigo aqui na igreja, sabe que eu sempre puxo muita orelha de qualquer um, dos ministros até aos coroinhas, quando eu percebo que tem uma postura de arrogância, de híbris, né? Principalmente aquelas pessoas que pensam que têm certeza que sabem, né? Porque isso é muito perigoso. Este é o pecado da humanidade. O pecado da humanidade, junto com a desobediência, que faz a gente cair, né, de verdade, é a arrogância. É a ideia de que eu não preciso ouvir mais ninguém. Ou a ideia de que eu sei tanto que aquilo que você fala não me importa mais. E a nossa igreja tá, assim, de gente arrogante, tá? De ministro a bispo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa postura de arrogância, porque ela é a origem da maldade no mundo, né? A arrogância e aquilo que seria essa desobediência que está lá narrada pra gente. Então a gente termina a homilia recordando, primeiro, que ao invés de procurar a serpente fora, procure dentro. De repente, você mesmo é a serpente que anda por aí, né, destilando a sua maldade. O pessoal fala, o mundo está tão ruim, será que você não está ajudando a piorar o mundo? Né? A gente fica aí procurando as cobras, né, as pessoas, os inimigos, e de repente você ainda não se deu conta que você também tem postura de serpente, né? Que você também fomenta no seu coração discursos, e não só discursos, mas atitudes maldosas. E aí a gente precisa, né, cair na conta e olhar pra gente, né? Olhar pra gente. A quaresma é isso, é o grande mergulho na interioridade. Segundo, a quem vocês estão escutando? Porque as vozes do mundo são múltiplas, a gente escuta muita coisa o tempo todo. A quem nós damos realmente ouvido? E terceiro, não se desesperar, porque, como diz São Paulo, para a gente fechar bem com a segunda leitura de hoje, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, sempre que nós estivermos, né, em queda, sempre que a semente da maldade e o fermento da maldade tomar conta da nossa vida, recordem-se que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe sempre possibilidade de retomar o caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.